de arma branca, seja de arma de fogo, e o que está acontecendo no interior desses colégios depois, só vem os pais para pegarem seus filhos de forma assustada, mas que muitas das vezes deixam de acompanhar seus filhos e saber o que estão fazendo extra escola. E sem dar o apoio devido a quem está conduzindo os seus filhos de uma maneira a que seja transmitido esse conhecimento e essa educação. Porque a escola é uma extensão, é um aprimoramento daquilo que uma criança traz de berço. Então, quando eu falo nisso, e na nossa introdução também, nós falarmos acerca de quê? Segurança pública como dever do Estado, mas direito e responsabilidade de todos. E aí entra o quê? O seu direito termina onde o meu começa. E a partir deste conhecimento é que nós falamos acerca do que são os direitos e os deveres. O cidadão, ele deve ter essa garantia e, agora, para ele ter essa garantia, ele deve exercê-la também. Conhecimento dos seus direitos e deveres. Se não, vejamos. Quando eu falei também nos viés das causas da violência, eu falava nas violências sociais. Né? A violência doméstica, caso de Maria da Penha, as famílias desestruturadas, o homem que chega em casa, o marido que bate na esposa, etc. E depois vai responder pela Lei Maria da Penha, isso quando não acontecem os estupros de vulneráveis, etc. e tal. Mas quando nós chegamos na questão, por exemplo, dessa violência social, a que nós nos referíamos, o cidadão. Um dos maiores problemas que nós combatíamos era a questão da perturbação do sossego, principalmente na área periférica da nossa cidade. Por quê? A pessoa comprava seu aparelho de som e esquecia que ali onde ele morava também tinha vizinho. E aquele som, então, colocava ali no mais alto volume, sem estar preocupado se estava importunando ou não. Aí o vizinho pedia para baixar, rolava a briga por ali, chamava a polícia, e você tem também as secretarias do meio ambiente, mas que você sabe que quando vai ligar à noite não tem ninguém para atender. Então, eu quero dar com isso um exemplo de como começa a gerar a questão da E violência. sem falar na privação de sono que causa a agressão Crianças à e torto e à idosos, direito. né? Crianças e idosos, às vezes, Mas até um cidadão em idade economicamente ativa, quando não dorme bem, acorda agressivo. amanhece pessimamente para ir trabalhar. Não tem. A mesma coisa funcionamento de bares. Eu combatia muito e eu mesmo saía para fechamento desses bares periféricos. Porque, minha gente, vocês vão de convir. Bar periférico que funciona 24 horas e amanhece, primeiro que quem está lá, Não olha a trabalha. expressão, não trabalha, é vadio. Está ali para usar droga, para beber, se embriagar e dali sair para fazer o que não deve. Né? Então, No isso é uma mínimo, questão. no mínimo ele vai chegar em casa e agredir a esposa, Mas agredir é os filhos, no exatamente mínimo. isso. Se não sair para brigar na esquina, As famílias desestruturadas, como nós falávamos antes de nós aqui estarmos nessa entrevista, eu uhum. conversando ali com a Pris, eu dizia, ora, se quando nós, que nos consideramos como as pessoas normais, vindos de uma família estruturada, né, onde nos são passados, introjetados esses valores, temos de vez em quando os desajustados. Sim. Agora, você imagina essas famílias totalmente desestruturadas, Sem exemplo nenhum a onde ser seguido. crianças estão parindo, porque menor de 12 anos é criança. E a gente vê, como eu assisti muitas vezes, mães que chegavam a mim na Secretaria de Segurança, avós apanhando de neto que queria dinheiro para comprar maconha, comprar droga, o marido que chegava em casa embriagado procurando por comida que ele não deixava. E com isso, quer dizer, uma família desestruturada, tanto no plano emocional como afetivo, é fruto já dessa Não, violência. e gente, eu ouvi relatos de gente que teve que se mudar, entendeu? Sem deixar endereço para ninguém, porque filhos viciados, netos Isso. viciados, arrancavam até as telhas das casas para vender. É isso mesmo. Mas quantas vezes. E eu digo mais.
Eu, quando palestrava, gostava de fazer isso muito nos colégios também e nas comunidades. Nós, com o programa Ronda no Bairro, nós tínhamos os programas sociais voltados exatamente para essa interação com as comunidades, porque é assim que nós entendíamos que a comunidade tinha que participar ativamente da questão da segurança pública. Era Proerd, era Caravana da Cidadania, enfim. E quando foram criados os DIPs, os Distritos Integrados de Polícia, este foi o grande avanço desse programa, foi essa integração das ações, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, também Corpo de Bombeiro, mas os DIPs funcionavam ali no mesmo espaço, Polícia Militar e Polícia Civil, né? Para o cidadão não ter aquele prejuízo, primeiro, de já sair da sua casa com aquele dinheirinho contado, pagando o ônibus, chegar num local, não ser atendido porque aquilo ali não era da área da sua jurisdição. E lá encaminhavam para outro. Não faça isso. Pense como se fosse um familiar seu que sai com aquele dinheirinho contado. Às vezes Atenda nem essa dinheiro pessoa. tem, né? Às vezes, Não é? às vezes, por exemplo, delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, atendem mulheres descalças, com a roupa do Exatamente. corpo, filho no colo, É. né? Mulheres que saíram andando até a delegacia por não ter Justamente. o dinheiro da condução. Justamente quando eu falo que o Ronda no Bairro era um problema científico, foi analisando todos esses fatos. Por quê? Quando foi criado isso aí na gestão do governador Omar Aziz, né, e nós à frente da pasta da Secretaria de Segurança Pública, tudo isto foi visualizado. A Delegacia da Mulher e os demais DIPs, nós tínhamos o acompanhamento pela assistência social, pelo psicólogo e pelo setor jurídico, porque um caso como esse que você falou agora, de uma mulher que chegasse apanhando com criança no colo, ela não voltava mais para o mesmo local onde ela apanhou. Não Ela já volta. saía de lá e Não ia volta. para um local já determinado, Não certo? volta, não volta. Onde E ali eu ela sou muito, assistia. e eu sou muito grata ao saber, né? Porque tem familiares que trabalham, né? Ao saber que aqui a mulher que chega a uma delegacia da mulher, uma delegacia especializada, ou caminhando a uma delegacia comum e é encaminhada até uma delegacia especializada, ela não precisa mais voltar para casa e correr o risco de encontrar com aquele seu algoz, né? Porque a gente sabe que a violência doméstica, ela só tem dois caminhos, É. ou a separação, Ou então, ou melhor. então o pior, né? E aí o que Isso. acontece? Essas pessoas têm um novo início de vida, às vezes entram em programas de Trícia, proteção. só um parêntese. Quando você fala separação, ela não está segura. Mesmo com a medida protetiva, Não, quando o separação que eu indivíduo. falo é separar, ir para um lugar que o sujeito não tenha É isso, conhecimento isso. e recomeçar uma vida Recomeçar, nova. não é? Porque mesmo com as medidas protetivas judiciais, essa pessoa não está Medida segura. protetiva não Não está. resolve. Porque a pessoa, quando está a fim de matar realmente, seja por problema passional ou outro qualquer, ele vai e mata mesmo. Não, e é Entendeu? impressionante que a gente volta na questão do egoísmo da educação, né? Egoísmo. Alguns parceiros, né? A gente não vai falar só homens, mas alguns parceiros, eles têm tanta. Eles têm tanto senso de propriedade que eles não conseguem ouvir um não. Ou não que eles ouvem um não, eles têm que tirar a vida do outro. Exatamente. E às vezes na frente de crianças inocentes, quer dizer, tragédias que acabam com gerações, né? E cenas que eu assistia também, que eu até você falou agora, me lembrou. A própria mulher chegava para denunciar o seu companheiro. Quando chegava na delegacia, ela dizia, não, começava a chorar, não queria mais que fosse detido. Eu digo, não, peraí, senão vai ficar os dois. Porque não é possível. Essa questão depois virava rotina. Mas essa mulher, hoje, ela é tratada com psicólogos. Porque esse tratamento de dependência emocional... submissão total, né? Então ela fica... Antigamente era chamada de falta de vergonha.
Gente, isso não é falta de vergonha, isso é falta de tratamento Tratamento, o psicológico. medo que fica, que a pessoa fica. E Então, outra coisa, muitos parceiros ameaçam que se você denunciar, você vai ser morta. E muitos cumprem, é né? isso aí mesmo. Vamos entrar num intervalinho comercial e a gente volta já. Ok. Pela primeira vez na história, o governo do Amazonas tem levado UTIs para o interior do estado. E agora está dando outro passo, levando a telesaúde para todos os municípios. Já são mais de 25 mil atendimentos ofertados, rápido e sem sair de casa. Breve, 100% do interior vai estar equipado com telesalas para atender quem precisa. Telesaúde é fácil, rápido e seguro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui nesse último bloco, o nosso querido Coronel Paulo Roberto Vital falando sobre segurança pública. Ok. Ao encerrarmos este bloco, eu gostaria de fazer um direcionamento aos pais, principalmente aqueles que têm a responsabilidade de conduzirem seus filhos, né? E os responsáveis também por estes adolescentes. É quanto à questão do uso da tecnologia. A tecnologia ela é muito boa quando ela vem para o bem, quando ela é utilizada, seja, digamos assim, no colégio para fazer uma pesquisa, para se fazer um trabalho, para adquirir um pouco do conhecimento voltado para o bem. Mas essa tecnologia pode ser usada também de forma fatal. E quando isto acontece, são estes jovens que estão sem nenhum acompanhamento dos seus responsáveis, principalmente à noite, quando estão nos seus quartos. Tomem muito cuidado com relação a isso, porque o que nós vemos depois são crianças que estão sendo mutiladas por cumprirem determinadas exigências por parte daqueles aplicativos, e aqui já foi feito um processo de lavagem cerebral, né? E o adolescente, a criança que está nessa fase de formação, ela obedece cegamente. Muito cuidado com relação a isso. Segundo, com relação à questão do tráfico. O tráfico, assim como qualquer vetor econômico, ele busca a forma mais fácil de vender o seu produto. E quando ele faz, digamos, essa cooptação desses jovens para o ciclo vicioso, torna-se um dependente químico que fica muito difícil voltar novamente ao que era. O metrópole, o estado de São Paulo, eu estou com ele aqui em mãos, Renato Sérgio de Lima, um sociólogo, isto foi divulgado em fevereiro deste ano de 2025, onde ele diz: o crime organizado já é o principal empregador da região amazônica. Olha só. A mexicanização, que nós sabemos que o México é tratado como narco-estado.
Nós estamos caminhando para isso, para que este país também seja um narco-estado. E hoje em dia, tudo que nós estamos assistindo tem envolvimento do tráfico. Quando ele fala e faz esta afirmação, isso é um estudo baseado em fatos, onde ele diz que no ano de 2022, só o PCC e o Comando Vermelho faturaram cerca de 167,8 bilhões de reais. Vejam bem, bilhões de reais. Isso na Amazônia. De que forma? Vendendo produtos que a princípio são considerados como legais, combustíveis, ouro, setor latifundiário, pesca predatória. Quando nós tivemos aquele caso do assassinato dos dois, o indigenista nosso brasileiro e o inglês, o jornalista, exatamente a mando de quem? A mando do comando do tráfico, porque eles estavam impedindo essa questão da pesca no Rio Javari. Então, se nós formos observar, eu poderia detalhar isto aqui um pouco mais. Todavia, o tempo é curto. Deixa eu explicar só uma coisa de uma maneira mais fácil para o nosso público. Existem um número muito grande de atividades que normalmente seriam operadas por pessoas, empresas lícitas, que hoje são operadas pelo tráfico. Né? Por isso que é considerado o maior empregador. É por isso que o Coronel Vital está falando sobre isso. Né? Existem estados onde não existem mais vários serviços, eu não vou relatar aqui quais são, mas, por exemplo, postos de gasolina. Eu diria mais, onde há o vácuo do poder público. Onde o poder público não atua, o tráfico está presente. Isto acontece nas favelas do Rio de Janeiro, onde quem manda é o tráfico mesmo, né? A polícia, quando entra lá, é para matar ou morrer. Enfim, estamos em guerra. Estamos em guerra. Então, é uma advertência. Muito cuidado com estes jovens, com estas crianças, para não serem cooptados para o crime do tráfico. Porque ele seduz. Ou se tornarem usuários independentes. Mas é isso. Começa nas escolas também. Ele seduz. Hoje, quando idolatram, por exemplo, os funkeiros, né? Quem é que não gosta dos prazeres de você estar desfilando em carrão, em moto, cordão de ouro? São as coisas bonita. boas, mulher bonita desfilando. Quem é que não gosta de usufruir desses prazeres? E as moças se empolgam e é dessa forma que eles seduzem. Né? E as moças se empolgam com as benesses que o dinheiro deles proporciona. Deixe de idolatrar essas... Isso não é referência para os jovens, não. Infelizmente, a nossa mídia atua dessa forma. Né? E as redes sociais glamorizam. Exatamente, glamorizam. E dão voz para esse tipo de gente. Exatamente, muito cuidado. E ao encerrar, minha querida entrevistadora... ainda temos um tempinho. Mas eu queria também dizer algo aqui a respeito de um filósofo e sociólogo polonês, onde ele diz o seguinte: é imprescindível para que você possa viver uma vida com uma certa felicidade de 2 elementos: segurança e liberdade. Você com segurança, sem liberdade, você é escravidão. É escravidão. E o inverso, a liberdade sem a segurança é libertinagem. Vira o caos total. Então, nós temos que conciliar esses 2 fatores, segurança e liberdade, para o crescimento, para o desenvolvimento como seres humanos. Né? Nós temos também aqui como se cria um delinquente. Esse aqui eu vou me ater. Isso pelo amor de Deus, isso é de utilidade pública. Número 001. Mande. Eu vou me ater aqui lendo
Porque são coisas que no dia a dia a gente sabe que acontece. Primeiro, prive seu filho de qualquer obrigação e o mime, ou seja, o trate como uma criança que não tenha que fazer nada, Sem né? limite, né? Por exemplo, lavar uma louça, arrumar a cama onde ele está, né? Fazer uma atividade caseira, varrer, limpar o lugar onde ele sujou. É isto aqui que a pessoa se refere, né? Prive seu filho de qualquer obrigação. Ele vai achar que tudo tem que ser dado a ele a tempo e a hora, porque assim ele foi acostumado, assim ele foi criado. 2. Nunca negue uma comodidade ou capricho. Dê a ele tudo o que quiser. Ele achará que o mundo tem a obrigação de lhe dar tudo também. Um celular, compras em supermercado, né? Tem um Roupas de livro que marca, diz roupa de marca, um tênis, é isso que ele se celular de última refere. geração. Exatamente. Quem ama, educa. Aprenda também a dizer não, porque quem educa também tem que aprender a dizer não ao seu filho. Terceiro, quando a criança usar vocabulários inadequados, como gírias, palavras de baixo calão, etc., a criança acha que o desrespeito e a indecência são engraçados. É lógico. Você também deve ter. Eu via coisas assim que eu ficava impressionado. O filho bebendo na companhia Era do isso que eu pai, estava pensando, exatamente isso. criança. A partir do momento que decide ser pai, ser mãe, tem que ter a consciência do exemplo. Pais bebendo dentro de casa, agredindo mãe dentro de casa, estão dando o exemplo de que aquilo É exatamente é o isso. certo. É o certo. E o filho cresce vendo aquilo ali, aquelas cenas todas. E achando familiar. Né? Exatamente. Então aí é que começa a violência doméstica, né? Quarto, mantenha discussões e brigas em sua frente. E isto que nós acabamos de falar, que você também deu como exemplo, as novelas também que assistimos hoje. As novelas antigamente elas tinham um enredo bonito, gostavam de assistir. Depois disso aí, com essa questão, que houve essa mudança radical com relação à cultura, eu diria até a nossa cultura, não é? De ideologia, A isso última de outras novela que eu coisas. tentei assistir, Meu Deus. Coronel, o primeiro ou segundo capítulo, não sei. O que eu tentei assistir, eu coloquei na seguinte cena, onde o traficante invadia a festa de aniversário de 18 anos, imagino, de uma garota, e que se a garota não fosse com ele, virar namorada dele, o pai seria levado para violência. Olha só. Pressão. Gente, acabou, desliguei, não tem condições de se assistir uma coisa dessa. E veja bem, na casa, milhares de casas entra esse tipo de cena. Milhares. Bastou meia cena, não uma cena inteira, entendeu? Para eu descobrir que aquilo ali era um horror completo. Meu Deus Agora, do céu. gente, uma inversão de valores, como nós falamos ainda há pouco, né? não, um horror mesmo. Isso não é novela, isso é filme de horror. Verdade. Quinto, dê todo o dinheiro que ele pedir, sem prezar a necessidade do trabalho. Ou seja, eu quero dinheiro para isso, pega, vai, compra. Quero um tênis, como você falou ainda há pouco, quero um celular, vai. Tem toda a facilidade. Para quê? Uma vez eu me refiro agora a um sermão que eu ouvi, uma pessoa também que é conhecidíssima, e ele dizendo isso na homilia dele na igreja. Encontrei ontem uma senhora aqui na rua tal, assim que me procurou e disse, padre, me ajude. Meu filho tem 2 faculdades, espalhou o currículo dele já por aí tudo e não consegue emprego, padre. Eu gostaria muito que você me ajudasse. E ele começou as indagações. Me diga uma coisa, seu filho quantos anos tem e tal? Meu filho já está com 21 anos.
Ele casou, não, mora com a senhora, mora, tem o quarto dele sozinho, tem ar-condicionado, tem carro, eu dei um carro para ele também, tem seu carro. Me desculpa dizer, mas olha, eu acho que ele está esperando a senhora morrer para ele ficar com tudo, porque ar-condicionado, roupa lavada, comida, tudo. Nunca sentiu a necessidade do que é trabalhar, sempre teve do bom e do melhor. E aí? A mãe desesperada, coitada. Moral da história, para concluir essa entrevista, não vamos criar delinquentes, vamos criar cidadãos conhecendo seus limites e suas obrigações. Eu agradeço a audiência de vocês. Um beijo e até o próximo programa.